Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Quero agradecer primeiramente ao seufuturo.com pela confiança, pelo convite para juntos evoluirmos com este debate que, em minha opinião, gerará alta complexidade das discussões. Qual é o tema que eu trouxe para que a gente possa debater? Mas antes de entrar nele, gostaria de te convidar a me seguir nas minhas mídias sociais, na minha página no Facebook, no meu canal no YouTube, no meu Instagram e no meu LinkedIn, todos Emiliano Landim, para juntos continuarmos com esse debate sobre o tema que é herança digital, um novo legado, um olhar para além do direito. E o que eu quero te dizer com esse tema que gerará cada vez mais discussões no nosso poder judiciário? Mas antes de definir o que seria um bem digital, um novo legado de tudo aquilo que nós produzimos no ambiente online, eu quero fazer uma contextualização de tudo aquilo que nós produzimos na web. E aqui estão alguns lugares que eu já tive a oportunidade de passar a minha mensagem, muito mais do que passar a minha mensagem, aprender. O advogado deve ser um eterno curioso, estudioso. O advogado, quanto menos estuda, menos advogado ele é. Então mantenha-se sempre atualizado às novas oportunidades, aos novos nichos de mercado. E aqui quero te trazer uma pesquisa da HotSuite que analisou quanto nós somos conectados. Nós somos hoje mais de 4 bilhões de pessoas que usam ativamente a internet. E esse número aqui é impressionante. E aí a gente volta a evoluir um pouco mais quando a gente fala e começa a fazer a reflexão quando a gente analisa o tempo gasto nas mídias sociais. Isso aqui em número de horas. Por exemplo, fiz questão de destacar em contexto brasileiro, nós somos o segundo país, tão somente atrás das Filipinas, que utiliza nossas mídias sociais por mais de 3 horas. Isso quer dizer, nós brasileiros utilizamos as nossas mídias sociais com muita frequência, por um grande número de horas. E aí quando trago, pegando o primeiro slide, que mais de 4 bilhões de pessoas utilizam a internet. Nós brasileiros perdemos apenas uma posição quando a gente analisa o tempo gasto na internet. A gente perde apenas para a Tailândia e as Filipinas, e a gente está a mais de 9 horas conectados por dia na internet. E aqui são as plataformas digitais, algumas delas a que você utiliza, que eu utilizo com mais recorrência, e destaco o Facebook como sendo a principal em número de milhões de usuários por mês. Mais de 2 milhões de usuários por mês na mídia digital Facebook. Ou seja, você pode escalar muito o teu conteúdo, o que você produz, o que você faz, o que você divulga. E aqui te trago um mapa. Tudo isso é considerado um bem digital. E aqui eu trago fotos, trago vídeos, trago Bitcoin, trago livros, trago as mídias sociais, trago música, trago milhas aéreas, trago jogos online. Tudo isso é considerado um bem digital. Ok, Emiliano, mas faça uma definição daquilo que é bem digital. Bem digital é tudo aquilo que você posta na rede, armazena na web e você detém a expectativa razoável de ser proprietário ou ter o seu controle. Então, é tudo aquilo que você
posta na web, armazena, tem expectativa razoável de ser proprietário ou ter o seu controle. E tudo isso que você produz em ambiente exclusivo online é um bem digital. Como por exemplo, cito o FIFA 2018, em que você, usuário, pode efetuar a compra dos FIFA Points, adquire jogadores e fica com um time mais competitivo. Por que nós, usuários, não podemos negligenciar os nossos bens digitais? Porque eles possuem dois fenômenos, tanto de cunho patrimonial como de cunho sentimental. E, por exemplo, no caso dos jogos online, eu, Emiliano, se vier a comprar os FIFA Points, eu invisto um determinado capital para ter acesso àqueles jogadores e ter um time mais competitivo. Eu tive sim um investimento financeiro para tornar o meu jogo mais eficiente, com jogadores que farão a diferença em ambiente online. Isso para você ver a gama de arquivos que nós inserimos na web. E aqui trago uma outra pesquisa, tudo que nós produzimos em valor. E aqui são alguns países em que temos os valores dos bens digitais e de forma global. Tudo aquilo que está digitalizado, um pouco mais de 37 mil dólares. E isso para você ver o valor do que é produzido em ambiente online. Podemos evoluir mais um pouco quando eu trago o case do Bruce Willis. Bruce Willis compra briga contra a Apple para deixar as músicas adquiridas em testamento. Obviamente a Apple não autorizou o Bruce Willis a fazê-lo simplesmente por um único motivo. Bruce Willis, você ao adquirir as músicas, você tem apenas e tão somente a licença de uso, mas não para transferir a terceiros quando você não mais estiver aqui. Ou seja, a intransferibilidade das músicas adquiridas, isso foram os argumentos utilizados pela Apple. Ou seja, Bruce Willis não conseguiu deixar em testamento as suas músicas para aí sim transferir para as suas legítimas herdeiras quando não mais estiver aqui. Isso para você visualizar as questões jurídicas que envolvem tudo aquilo que produzimos em ambiente online, que, volto a repetir, é tudo aquilo que você coloca na web, armazena e tem a expectativa razoável de ser o proprietário ou ter o seu controle. E evoluindo um pouco mais nesse debate, trago um outro dado brasileiro, calcula patrimônio digital em mais de 238 mil reais, diz isso. Ou seja, tudo aquilo que nós brasileiros produzimos em ambiente eletrônico, em ambiente online, na web, tem um valor estimado superior a 238 mil reais. Se você parar para observar, 238.826 reais, sendo mais específico. Isso todo no mercado brasileiro de consumidores. Ou seja, jamais negligencie aquilo que você produz em ambiente online, como por exemplo esse vídeo em que produzo e será disponibilizado para vocês, usuários, consumirem aquilo que eu produzi. Ou seja, tem valor patrimonial e valor sentimental para mim, Emiliano. E trazendo aqui para o nosso contexto brasileiro, se eu fizer o paralelo daqueles primeiros slides que eu trouxe, brasileiro é altamente conectado nas mídias sociais,
passa diuturnamente na web. Somos o terceiro país que mais fica conectado na internet. Os brasileiros, assim, ao lado de Singapura e Alemanha, têm o maior valor das informações pessoais. Ou seja, é muito valioso aquilo que nós produzimos. E a gente ter um grau de relevância sendo ao lado de Singapura e Alemanha o com maior valor das nossas informações, você deve observar muito bem a destinação dos teus bens digitais, daquilo que você produz hoje e o principal, o que fará com tudo aquilo que você produziu quando você não mais estiver aqui. E aqui eu trago o caso de Nara Almeida. Ela era, à época, infelizmente ela perdeu a sua batalha para o câncer, mas à época ela era influenciadora digital no ramo de moda, mas quando ela descobriu o tumor raro que infelizmente ceifou sua vida, que foi em agosto de 2017, ela começou a postar nas suas mídias sociais, em especial no Instagram, a batalha que ela tinha diária contra o câncer, as suas fotos, os seus vídeos no hospital, aqueles momentos únicos em que ela se sentia acolhida com os diversos atores virtuais em que ela se aproximou. Ela se sentia acolhida quando ela publicava e postava tudo aquilo que fazia, tudo aquilo que acontecia em ambiente hospitalar. E com isso, mesmo quando ela estava nesse momento, ela chegou à marca de 4,6 milhões de seguidores. E aí esse é um outro aspecto dos bens digitais. Falei anteriormente dos bens digitais de valor patrimonial, é aquilo que tem um investimento financeiro que sim, pode ser transferido para terceiros, mas quando a gente vem para o caráter sentimental, é aquilo que diz respeito ao usuário que produziu aquela foto, aquele vídeo, aquelas mensagens trocadas, é aquele momento em que você viaja, é aquele momento do seu aniversário, ou seja, diz respeito ao seu íntimo. E para você ver, a Nara publicou para o mundo a doença que lhe acometeu, e o principal, isso pode servir de estímulo para que as pessoas queiram continuar a luta, queiram compartilhar esse sofrimento, porque se sentem acolhidas. E tudo isso feito em ambiente online. É o teu bem digital que é armazenado e inserido na web. Hoje, obviamente, depois do seu falecimento, a Nara Almeida, ainda com o seu Instagram ativo, possui 3,8 milhões de seguidores. É um número absurdo para uma pessoa que não mais está presente, mas continua com 3,8 milhões de seguidores. Ou seja, as suas fotos, os seus vídeos, os seus momentos têm sim o seu valor sentimental. E para continuarmos a evoluir, e antes de entrarmos no caso do DJ Avicii, quero fazer uma reflexão sobre um caso ocorrido em 2004, um soldado norte-americano em ação no Iraque. Em ação no Iraque, veio a falecer. A família do soldado americano faz um requerimento junto ao Yahoo para que o Yahoo fornecesse todos os e-mails trocados por ele enquanto vivo. Obviamente o Yahoo não concedeu os e-mails, não forneceu essas informações para a família do soldado americano, só que a família, não satisfeita, ingressa em juízo lá em Michigan, e a corte de Michigan fala: ei, Yahoo, você forneça sim os e-mails trocados pelo soldado americano. Só que um breve parênteses neste caso, o Yahoo forneceu mais de 10 mil páginas em CD para a família dos e-mails trocados, mas não dos e-mails em que o soldado americano o enviou, produziu.
mas os e-mails recebidos. E aí eu faço o seguinte questionamento: até que ponto isso vai mudar a situação da família quando ela tiver acesso a esses e-mails? O que mudou? O ente querido não mais retornará. Mas para você ver que essas discussões acontecem e vão acontecer cada vez mais. Ou seja, as pessoas querem saber em vida o que o ente querido fez enquanto vivos e ele não mais aqui. Isso muda ou não muda o pensamento que teve em relação àquele familiar que não mais está aqui? E aí eu trago o caso do Didi Avit. Didi Avit também, infelizmente, veio a falecer e ele continua com a sua mídia social Instagram ativo, e ele tem nada mais nada menos do que 7,9 milhões de seguidores. Basta você ir lá no seu Spotify e colocar o nome dele, você vai ter acesso às músicas que ele produziu, tudo isso em ambiente eletrônico, em ambiente online. Para você ver, o Avit tanto produziu os bens digitais, que é o valor patrimonial das músicas, de onde ele tirava o teu sustento, já que ele era DJ reconhecido, renomado, mas também como, por exemplo, uma foto dessa em um momento único que tem sim um valor sentimental, quando ele publicou em sua mídia social Instagram, que continua plenamente ativa. Trago um outro exemplo: Marcel, ator da série Glee. Ele veio a falecer aos 35 anos, mas ele produziu muito conteúdo e a série ficou no catálogo de serviço do Netflix até julho de 2017. E um outro caso, e aqui um brasileiro, Vitor Heringer, ele era escritor, faleceu. Mesmo com o seu falecimento, se você colocar o nome dele no Facebook, você vai ver a página com a seguinte observação: em memória de Vitor Heringer. Isso quer dizer o quê? Ainda que ele tenha falecido, a sua memória continua ativa. E isso você pode fazer lá na plataforma Facebook. Você pode indicar um herdeiro para que administre a sua conta, o seu perfil, quando você não mais estiver aqui. Ou você também pode ter a opção de ter a sua conta excluída. Você não mais quer que o que você fez continue a se perpetuar no tempo. Mas no caso do Victor, tem sim em memória de, o que é plenamente possível. Aí é a eternização do ser físico para o ser virtual. E pegando o paralelo do Facebook, se o Facebook parar de crescer em 2065, o número de pessoas falecidas supera o número de pessoas vivas em 2065. Claro, esse número pode mudar com absoluta certeza. O ambiente tecnológico é caótico, é complexo, é volátil, é incerto e muitas outras mídias sociais podem surgir, mas esse dado, se você olhar, olha só que interessante, o número de pessoas falecidas supera o de pessoas vivas. E se o Facebook continuar a crescer, continuar a ter o acréscimo no número de usuários, o número de pessoas falecidas ultrapassará o número de pessoas vivas em 2130. Obviamente teremos um caminho um pouco mais longo, mas isso acontecerá mais na frente. E aqui apenas um panorama geral das discussões que acontecem no mundo, obviamente no contexto europeu e no contexto norte-americano. Isso vem com um debate muito mais forte do que aqui no Brasil,
o nosso marco civil e a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em 2020, não abarca essa situação. Temos uma discussão no Congresso Nacional, mas sem evolução, mas obviamente isso sim será objeto de discussão no nosso Poder Judiciário, e trago algumas reflexões sobre essas discussões que já aconteceram aqui no Brasil. Mas antes de irmos para os casos aqui no Brasil, quero trazer essa informação em que o Tribunal da Alemanha deu à mãe de uma menina de 15 anos, falecida em 2012, a ter acesso a todas as suas informações, mensagens, fotos, porque ela queria saber a razão do falecimento de sua filha. Como assim, Emiliano? Essa mãe ingressou em juízo para ter e obter as informações disponíveis em sua mídia social Facebook com uma única razão: saber se a filha fora vítima de um acidente ou se fora um suicídio, já que ela fora colidida por um trem. E ela queria saber se foi um acidente ou foi um suicídio. E com as mensagens trocadas, com as publicações feitas, ela conseguiria ter essa noção e essa percepção se a filha já tinha tido algum problema no passado que culminou em um eventual suicídio. Isso no Tribunal da Alemanha. A corte alemã decidiu nesse sentido, dando total acesso à mãe para que ela possa saber o que efetivamente ocorreu. E aqui no caso do Poder Judiciário brasileiro, trazendo a discussão para o contexto brasileiro, o Judiciário recebe os primeiros processos sobre herança digital, reportagem agora do dia 18/9/2018, e esse caso aqui foi na Justiça de Pompeu, em Minas Gerais. Mãe ingressa em juízo solicitando acesso dos dados da mídia digital vinculado ao celular de sua filha, que infelizmente veio a falecer. O juiz de primeiro grau julga improcedente os pedidos iniciais e não concede o acesso à mãe dos dados de sua filha. Por quê? Intimidade, privacidade. Um terceiro que estava lá também teve essa troca com sua filha. E até que ponto um terceiro quer ver a sua esfera violada por não sei quais são os motivos da mãe em ter acesso aos seus dados? Ou seja, é uma linha muito tênue que o judiciário vai saber até que ponto posso conceder o acesso, até que ponto é legítimo, atende uma finalidade específica, até que ponto os familiares querem saber o que a pessoa fez em vida. Ou seja, são reflexões que o nosso judiciário começou a ter. E nesse caso, infelizmente, como o processo não evoluiu, já transitou em julgado, então não tivemos uma decisão do segundo grau sobre esse caso específico. E trazendo um pouco atrás, em 2013, no primeiro juizado especial central do estado de Mato Grosso do Sul, a mãe solicita, via ordem liminar, obviamente, o CPC de 1973, para que o Facebook excluísse a conta de sua filha. Por quê? Para a mãe causava um sofrimento muito grande ao ver fotos, ao ver vídeos, ao ver músicas de uma pessoa que já não mais estava aqui, em especial sua filha. Então aquilo causava muito sofrimento, muita dor. E neste caso específico foi autorizado a que a mãe não tivesse esse contato com essas publicações. Por quê? Causava sofrimento a ela. E o juiz então assim o fez e pediu para que o Facebook excluísse a sua conta. Para você ver, visualizar que essas discussões são cada vez mais recorrentes e se tornará ainda mais com o passar do tempo, porque
Tudo que nós produzimos em ambiente eletrônico, online, é extremamente valioso. E aqui, se você tiver interesse, é o Ether 9, que é uma inteligência artificial que aprende com o que você faz. O usuário se chama o eu virtual, ou seja, quanto mais você interagir, compartilhar, comentar, curtir, a inteligência artificial aprende com o que você faz, e quando você não mais estiver aqui, essa plataforma continua a fazer aquilo que você fazia enquanto vivo. Ou seja, você simplesmente jamais desaparecerá da mente das pessoas. Porque ainda que você não mais aqui fisicamente, o seu ser virtual se torna eterno. Porque de tanto você ensinar, a máquina, ela aprendeu os seus principais feitos durante vida. E aí posso te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que é fanática por futebol, é flamenguista, publica, comenta, interage, compartilha. Quando essa pessoa, esse usuário não mais estiver aqui, a inteligência artificial, de tanto aprender com os seus comandos, ela começará a curtir quando seu time for campeão, a compartilhar, a interagir, porque é um ser virtual que jamais ficará esquecido. E aqui, para finalizar, inovação requer mais do que dinheiro. Você não precisa de dinheiro para inovar, ter atitude e ter coragem. Lhe trouxe um tema novo, um tema complexo, começou-se a ser discutido no âmbito do poder judiciário. O que eu quero dizer? Você, advogado, operador do direito, deve estar atento sempre às oportunidades. Tem muitas áreas pouco exploradas que ninguém estudou. Se você se predispor a estudar, a fazer um trabalho de qualidade, o seu valor cresce, porque aquela área que você atua, aquela área que você se predispôs a estudar, ganha relevância no mercado, porque você se torna único naquilo que faz e naquilo que fala. Por isso que eu gosto de falar que você precisa ter um olhar de 360 graus. Olhar tudo que acontece ao seu redor e daquilo que acontece, daquela ideia, daquele fato, daquela informação, você implementar. Como, por exemplo, herança digital, um novo legado, um olhar para além do direito. Não só os casos que podem surgir no seu escritório, mas o fato daquela nova área ser um nicho de mercado que o seu escritório irá sim atender. Gostaria de agradecer mais uma vez ao seufuturo.com pelo convite, pela gentileza. Espero ter contribuído. Quero continuar esse debate, não só esse debate, mas com outros, para a gente estimular cada vez mais esse nosso ambiente colaborativo. E lhe convidar a me seguir nas minhas mídias sociais, no meu Facebook, no meu YouTube, no meu canal no YouTube, no meu LinkedIn e no meu Instagram, todos eles, Emiliano Landim. E se você quiser ter acesso a tudo que eu produzo, está lá no meu site, emilianolandim.com.br. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.